Estou rodeado aqui, ó, de irmãos, de fé, camarada. Começando aqui pelo Marco Aurélio. Muito boa noite, Marco Aurélio. Boa noite, Benê. Boa noite, irmãos aqui presentes. É uma alegria muito grande estar aqui participando do seu programa, essa abertura que você dá, para que a gente possa expressar um pouco da nossa experiência, da minha experiência com o acampamento, né, com a igreja. Então é uma alegria mesmo. Deus sabe o que faz, né? Nesse momento era para mim estar lá em Três Lagoas. E hoje de manhã eu amanheci ruim, com a dor na coluna, rapaz, que nunca mais tinha doído. Mas ele queria que eu estivesse aqui agora, nesse momento, para falar para os que estão aqui nos assistindo o quão é maravilhoso estar servindo ao Senhor, estar na graça do Senhor. Amém, meu irmão querido. Dorival? Oi, Benê. Boa noite, né? Você já falou que é boa noite. Boa noite a todos. Eu estou aqui para falar sobre o acampamento. Não sei o que você vai me perguntar, mas estou com muita alegria. Porque acampamento é algo que aconteceu na minha vida que marcou muito. E eu tenho o maior gosto de falar, não sou um profundo conhecedor, mas eu curti muito o acampamento e curto muito e mudou minha vida. Então, muito boa noite, muito obrigado. Vou ver o que vai vir de lá para cá. Você sabe que é bom você ter falado isso, que não combinamos nada, porque aqui todo mundo que vem aqui fala, qual é a pauta? Fala, a pauta é quando liga ali. Que aí o programa passa a ser espontâneo, né? Não fica uma coisa mecânica. Nada, eu sinceramente não sei o que vai perguntar, o que não vai perguntar. Eu vou falar o que vem do coração, que é o que a gente aprende lá na igreja. Perfeito. Paulo Teló, boa noite, meu irmão. Muito boa noite. É uma satisfação estar aqui para poder falar um pouco dessa experiência, do amor de Deus que a gente conheceu, né? E poder expressar para as pessoas que estão nos assistindo que, assim, eu interpreto, são duas fases da minha vida, né? Quando eu conheci esse acampamento, mudou totalmente a minha vida, a minha forma de viver do dia a dia, né? Então, assim, é uma satisfação estar aqui para poder falar isso para as pessoas que nos assistem e mostrar esse nosso acampamento para as pessoas conhecerem um pouco o que é o acampamento, né? E vamos aí para poder ajudar quem tem dúvida, talvez a gente possa estar colaborando nesse sentido. Incentivando, amém. Né? Isso. Aurélio foi meu companheiro de capela. Eu posso mostrar a nossa camisa? Olha aqui, ó. Mostra aqui para mim, aqui, meu diretor de imagem. Essa aqui, ó. Essa que nós usamos lá durante 6 dias. Tá vendo? Capela. Tá? Atrás, vou mostrar também, porque assim o pessoal fica conhecendo, né? Que ali o Cachoeirinha agora virou um bairro super conhecido em Dorá por causa disso. Olha lá, acampamento. Que está escrito ali? Santuário Padre Pio. Maria de Jesus é o sítio onde a gente faz o acampamento. Dourados MS, fica comigo, Senhor, para me mostrar a tua vontade. Eita lá. Aliás, se a gente realmente conhecesse a vontade de Deus, que fácil seria toda a vida, né? Lorendi, muito boa noite, meu querido. Boa noite, Benê. Para mim é um prazer estar aqui no teu programa. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja no nosso coração. Amém. É uma honra poder estar aqui nessa tarde e noite, partilhar um pouquinho daquilo que o Senhor Deus tem feito na vida de cada um de nós através do acampamento. Pode falar. Eu ia interromper você porque achei uma coisa importante para falar e eu lembro. Então, nós tivemos a graça de trabalhar junto, né? E lá podemos vivenciar e presenciar aquilo que Deus tem feito no coração de cada um que se permite, que se deixa Deus agir no coração. E eu tenho certeza que esse programa vai ser algo muito importante para as pessoas que estão assistindo, para poder ver o testemunho daquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas, daquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas, através do acampamento, que certamente é algo inspirado por Deus, não tenha dúvida disso. Bom, eu posso dar minha experiência que lá na Espanha eu fiz o movimento Focolares, que em alguns lugares é chamado Decolores, e aqui no Brasil eu fiz da EPB um encontro de casais, na IPI um encontro, não sei do que chamava lá, nem lembro mais,
tá certo? Na Memorial de Campo Grande eu fiz um outro chamado Veredas Antigas. E lá atrás, cursinho de cristandade, eu vou te contar, rapaz, quando me chamaram para fazer esse acampamento, eu falei, já fiz tantos. E queria escapar de qualquer jeito. Me pegaram no laço. E aí eu vou te contar, rapaz, não tem nada a ver com nada. Nada a ver com nada. Nada a ver com nada. Bom, eu tenho como pensamento sempre o seguinte: laranjeira à beira da estrada, não estando desfolhada, desgalhada, não tem fruto. Agora, quando tem muito fruto, é pedaço de galho que está no chão, folha. E é o que está acontecendo no nosso acampamento. Duro, triste, sabe o que é? É lembrar que tem gente falando isso, estando na própria igreja. Isso que é duro, né? Padre falando que aquilo ali é uma seita. Oh, meu Deus do céu. Como tem vagabundo nesse mundo em todos os setores, né? Cara que não conhece, que não viu, que não foi lá para ver, fica falando. Eu só posso dizer uma coisa antes de mais nada. Aqui nós temos 4, além de mim, 5 empresários. 5 empresários. Não é gente que está à toa por aí, não. Você acha que essas pessoas largam tudo para ficar 6 dias trabalhando, orando e fazendo tudo para que aquelas pessoas que estão fazendo acampamento cheguem mais próximo de Deus e se coloquem à disposição dele? 6 dias, 6. Nós ali, eu e Jored, mais 14 pessoas que estavam na capela. Qualquer momento que chegasse alguém pedindo oração, olha nós ali, todo mundo reunido, intercedendo e pedindo, intercedendo. Coisa assim que não existe, não tem como. Se não for por Deus, a pessoa não vai. Para com isso que não vai. É um movimento... Mas, Corélio, vamos lembrar um pouquinho. Diz que é um movimento que surgiu nos Estados Unidos, não tinha nada a ver com religião, nem com espiritualidade, não é isso? É assim, o Renê, o Benê, pelo que eu já ouvi falar, eu não li em nenhum lugar, já ouvi falar, então tem algumas outras versões, mas a versão que eu sei sobre o acampamento, ele começou no México, né? Ele começou no México. Primeiramente, ele era um grupo de empresários que iam para um local, para um sítio, fazer motivação empresarial, motivar, né? E num desses encontros foi convidado o Prado Flores para participar. O Prado Flores, ele já tinha uma caminhada na igreja. Ele era leigo, não era padre. Ele é leigo, é Prado, não é padre, Prado Flores. Prado Flores foi o que idealizou a evangelização 2000 na Igreja Católica, na época de João Paulo II, que tinha um trabalho de evangelização, e foi o Prado Flores. E dentro dessa programação de evangelização 2000, que tinha vários cursos, existiu o acampamento. Aqui em Dourados, naquela época, nós começamos a fazer lá na paróquia São João Batista, na época do Padre Manuel, portuguesinho lá, o baixinho, que deu uma abertura para a renovação, Água Boa, né? Água Boa, que deu uma abertura para a renovação carismática, para que a gente fizesse aqueles cursos lá, né, da evangelização 2000, que hoje é Escola Santo André. Aquelas escolas que tem, com aqueles conhecimentos todos lá. Antigamente era evangelização 2000. Então chegou em 2000, ela passou a ser, né, Escola Santo André. E o Prado Flores já tinha alguma coisa de acampamento dentro da evangelização 2000. E ele, participando desse acampamento com os empresários, o que ele fez? Ele colocou a espiritualidade. Ele visualizou alguma coisa além do que era, né? Exatamente, além do que era. Visualizou a espiritualidade dentro do acampamento e virou isso daí, né? Foram padres que foram fazer daqui, lá no México, trouxeram primeiro para o Rio de Janeiro, Presidente Prudente, e aí esparramou no Brasil todo. E hoje está essa força que a gente está vendo aí, né? Para todos os lados do Brasil, nascendo sítios para o acampamento da Igreja Católica. Então é mais ou menos isso daí a história que eu conheço. Pode ser que tenha uma outra versão, eu não sei. Então foi essa daí que me contaram e eu estou passando aqui. Né? Então surgiu de leigos, né, que passou para a Igreja Católica com a bênção dos papas, né? De todos os papas que passaram, sabe que existe isso daí e sabe perfeitamente. Marco Aurélio, você já pensou a Igreja Católica sem os leigos?
Eu não imagino. Sem os leigos, não. Sem o trabalho dos leigos. Eu não consigo imaginar a Igreja Católica sem o trabalho dos leigos. Porque aonde você vai tem um leigo enganjado. Os padres sozinhos não vão fazer nada. E um detalhe importante, o pessoal fala, mas você bate muito no Papa Bento XVI. Eu não bato nada. Eu, quando ele tomou posse, e um mês depois ele foi para a Alemanha, e lá em Auschwitz, onde eram os campos de concentração de judeus, ele olhou para o céu e falou: Senhor, onde estavas tu quando isso aconteceu? Quer dizer, que a culpa é de Deus, não é dos alemães. Oh, barbaridade! Aí eu escrevi um artigo, o Dom Redovino falou: beleza, vai devagar. Foi devagar nada. E depois ele vai e fala aquela história de que Maomé era o mal da humanidade e tal. Meu Deus, onde que ele foi mexer? Os muçulmanos. Mas é aquela história, depois querer colocar missa de volta, missa em latim de volta, fazer o padre ficar de costas e proibir os leigos de participarem do ministério sacerdotal, isto é, da comunhão, etc e tal. Tinha que cair fora. O camarada estava fora de qualquer contexto, graças a Deus. E olha que a gente passa a gostar de argentino agora, né? Poxa vida, logo argentino, mas tudo bem, passamos até a gostar, porque esse homem, e ele era assim aqui, ó, quando era cardeal, quando era arcebispo em Buenos Aires, extraordinário, Deus é fabuloso. Mas eu vejo assim, Benê, a Igreja Católica tinha que passar por isso tudo. Tinha, né? Claro. Tinha que estar o Bento XVI lá. Para quê? Porque não era só ele. Existe uma corrente, existe pessoas junto com o Papa Bento XVI que queria essa mudança, não era ele sozinho. Então o que aconteceu? Precisava ele ir lá para colocar em público o que esse povo queria, não é? E de repente ele fala: não, eu não aguento fazer isso sozinho e tal. E agora está aí o Papa. E além de não aguentar, sabia que ia ser uma confusão em toda a igreja, né? Então, e olha que isso. Desculpa, o detalhe importante é que o Papa Francisco, ele é um ecumênico sem ter participado do ecumenismo, né? Ele é um homem que ele quer saber se você está com Deus, pronto. Ele não fez aquela oração junto com os pastores da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Olha que coisa linda isso. Eu acho que se ele fosse convidado para fazer acampamento, se ele fizesse acampamento, ele ia amar o acampamento. Nossa, e como iria? Não é? Mas um dia nós vamos levar o Dom Redovino lá. Ele se admirou quando falaram que eu tinha feito, Benê não fez. Não, foi aqui, ele já conhece. Campista. O Dom Redovino, ele já conhece o sítio, né? Ele mas nunca foi lá para ver. Nunca fez. Ele chegou num momento especial, que tem uma competição lá. Ele chegou naquele momento. Você lembra daquele momento da competição que tem? Então o Dom Redovino chegou naquele momento. Onde as pessoas saem limpinhas do outro lado. O povo, e ele viu tudo aquilo lá. Então ele ficou admirado, né? Então ele já sabe mais ou menos o que acontece lá dentro. E eu acho que a gente deveria, igual o padre Gregório falou, vamos convidar. Veja lá como é que vocês convidam esse povo para fazer o acampamento. Padre, freiras, né? Nós tivemos um padre e uma freira nesse acampamento, né? E ela fez todo momento com o hábito e com o hábito dela e tudo, né? Então eu acredito que se todos eles fossem, a igreja de Dourados seria outra. E será? Será? Porque agora, do jeito que ele está embalado, antes era 2 por ano, agora é 1 por mês. Eu não sei como é que ele vai arrumar tanta gente para trabalhar. Dorival, quando a gente olha aquele pessoal chegando no ônibus, a sensação que eu vi era linda, aquele zoião regalado, todo mundo olhando, aquela multidão para recebê-los, né? Que coisa, é a sensação mesmo que eles têm. Meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Na verdade, quando chega o pessoal no sítio, a gente vê 2 lados. Um do lado de nós que estamos trabalhando, aquela alegria de receber e saber que aquele pessoal que está chegando vai receber um grande presente que nem eles imaginam, só viram falar. É verdade. Mas que não imaginam. Nem tem ideia. Porque quando eu fui fazer o acampamento também, eu no primeiro dia eu fiquei puto. Falei, não, o que é isso aqui? O que eu estou fazendo aqui? E eu fiquei muito quietinho depois, porque eu levei uma invertida, Benê, que você não tem ideia. Então, quando chega aquele pessoal, nós trabalhando com aquela alegria de recebê-los, porque a gente sempre sabe que o sistema, que é o acampamento, vai proporcionar para eles mudança de vida. Isso mesmo. E eles chegam lá assustados, sem saber o que está acontecendo,
E a gente não pode e a falar. A maioria com vontade de ir embora, né? Não, com certeza. Como eu, muitos vão puxado, um puxando e eles tentando voltar para trás. É assim que acontece. Eu que não posso falar aqui, mas assim, o que vai acontecer lá dentro, assim, o que vai transformar a vida, sem fanatismo, sabe? Sem fanatismo. Eu, por exemplo, sou um cara polêmico, sou um cara questionador. Eu fiquei 2 anos resistindo a ir para o acampamento. 2 anos, eu ameacei minha sogra, ameacei minha esposa. Falei, vocês param com isso. Minha sogra ia trabalhar no acampamento e eu falei pro meu sogro, olha, se a minha mulher for trabalhar em acampamento desse jeito aí, ficar 3, 4, 5 dias trabalhando lá pra padre, eu largo dela. Eu falei isso 2, 3 vezes, puto, porque eu amo minha sogra de paixão, é a mãe que eu tenho. E ela saía e eu ficava na mão, não tinha o cafezinho da tarde, não tinha a companhia dela e tudo, mas eu fico puto. E o meu sogro na dele. Falei, mas esse homem não é de nada, viu? Porque eu vou te contar. Ele não participava, né? Não, ele é campista. Então por isso que ele ficava na dele. Ele tá certo. Ele ficava na dele porque ele sabia que ela estava lá dentro, fazendo pelas pessoas que precisam, né? Porque ela também precisa e precisou e alguém fez por ela. Aí, Benê, foi essa luta, eu não queria ir de jeito nenhum. E um dia eu falei, gente, eu vou ter que ceder a esse tal de acampamento para me ter paz. Porque senão eu não vou ter paz. Eu amo minha esposa, eu preciso da minha família e a minha família não se conforma de eu não ir no acampamento. Não é possível, porque eu já fui minha vida inteira movimento de jovem, são cristão, eu não saí da igreja, minha vida inteira foi na igreja, minha mãe a vida inteira foi na igreja. Falei, gente, o que eu vou fazer na igreja, esse acampamento, se eu tenho tantas pessoas precisando e eu não preciso fazer esse acampamento? Porque eu sou bom pai, assim diz meus filhos. Se eu sou bom esposo, minha esposa diz isso. Você entendeu? E lá em casa, o único mentiroso sou eu, minha esposa não mente. E ela fala que eu sou bom marido. Eu falei, o que eu vou fazer no acampamento? Deixa para quem precisa. Mas a insistência foi tão grande, um dia eu cedi e fui para o acampamento. Mas contrariado. Só que o que eu vi lá dentro do acampamento, depois do 2º dia, foi assim, simplesmente eu me apaixonei pelo acampamento, me apaixonei pelo sistema. E não é fácil, é bom lembrar, só que não é fácil, tem provas ali que o cara sai louquinho. Por isso eu estou me cuidando para não falar nisso, porque eu não posso falar. Provas pode falar, não pode ser quais. Porque na verdade eu não posso. Como é que é o negócio? O que se vê aqui fica. O que se fala aqui, que fica. Exatamente. O que se ouve aqui, que fica. Então eu estou me policiando, que a minha vontade, minha sede é de falar, porque é bom demais, certo? Então, mas eu não posso. Mas eu me apaixonei muito pelo acampamento, pelo sistema do acampamento, porque eu me sentia o seguinte. Eu me senti como Jesus mesmo, sabe? Que Jesus, quando todo mundo estava querendo orar no ouro, orar não sei aonde, ele foi orar lá no monte, onde não tinha beleza nenhuma, não tinha conforto nenhum. É verdade. Então foi o que você acabou de falar. Jesus, ele não tem conforto, ele não corre atrás de nada disso, né? Ele é muito fiel, muito verdadeiro. E eu senti no acampamento que, na verdade, o acampamento leva a gente lá na humildade, sabe? Bem diferente do que você tem aqui em casa, banheirinho confortável, gostosinho, sabe? O almoço às vezes atrasa um pouquinho, você sabe? Então não falta muita humildade, porque a vida para nós aqui é muito boa. E o acampamento pega você e leva você lá atrás para dizer assim, naqueles banheiros sem porta, com aqueles tijolos sem reboco. Cala a boca, Benê. Meu Deus. Cala a boca, Benê. Então o que acontece? Ele pega você aqui nesse mundo que a gente está hoje, ele te leva lá atrás, num mundo em que você jamais imaginava que um dia você passou, porque quando a gente é criança a gente passa. É verdade. Quando é criança a gente brinca descalço. Lá em Curitiba, Benê, eu brincava dentro do esgoto. Dentro do esgoto. Era minha diversão, eu e meus amigos. Desviando lá e tal, que você sabe o que eu quero dizer. E eu me divertia no esgoto. Lá eu brincava, a gente morava perto. E eu ia escondido da minha mãe e ia brincar dentro das manilhas, onde passava tudo ali. Rato e perigo. Certo. E eu era feliz. E hoje a gente tem esse conforto todo e esquece daquilo lá.
E o acampamento pega você e traz você aqui. Vem cá, começa aqui. Volta, para você ver a tua origem, para você ver que o homem é capaz e para você ver que o homem não precisa tudo isso que você briga, esquece família, filho, esquece tudo. Você entendeu? Você se acaba, você morre brigando. E você não precisa disso. Então traz você aqui para ver que você vive bem aqui. Lá no acampamento agora aconteceu, a mulher falou assim para mim: mas por que lá na minha casa eu tenho tal coisa? E aqui, esse negócio aí, por quê? Eu falei assim, olha, porque é o seguinte, eu acredito que o sistema e o padre Gregório quer mostrar para a senhora o seguinte, que a senhora, se um dia a senhora precisar sair da posição social que a senhora tem, porque todos nós, a nossa vida é assim, você sabe disso, menino, você, que eu também acompanhei uma fase e tal, da tua vida, você também conhece a minha, a gente vai, quando pensa que não, desce, sobe. E não, às vezes não é pela gente, né? Os outros é que se jogam lá embaixo. Perfeitamente. E o que acontece? Tem muita gente que se suicida, que não sabe trabalhar a situação de estar lá em cima, de repente tem que estar lá embaixo. Então eu falei para ela, você sabe o que às vezes o sistema e o próprio padre Gregório quer? Que você volta a viver desse jeito, para você ver que você, se um dia você precisar estar nessa situação, por circunstâncias da vida, você não precisa se suicidar. Porque você pode trabalhar, você pode ter fé, você pode crescer, que você vai chegar lá onde você estava. E como a história de Jó, você vai estar melhor ainda se você tiver fé em Deus. E é interessante porque essa palavra não é do padre Gregório, nem daquele, nem do outro, nem do Papa, nem do... É de Jesus, quando ele diz, renegue-se a si mesmo. Renegar a si mesmo, o que é? Tirar o luxo que você tem, todas as coisas, não sei, se despojar e ir para lá e ficar com aquela roupa assim assada e tal e qual. Mas fica porque tem que ficar, né? Porque se o ninguém puder dar o nó, nego dá. Nós estávamos falando da irmã Madalena aqui, mas a irmã da Madalena deu um exemplo de vida nesse acampamento. Hábito todo, não, você não... Benê, tem gente encantada. Você viu tanta gente ficou lá naquela trilha lá, da trincheira no final, olhando a irmã Madalena. Para ver se ela ia. Para ver o que ia acontecer. Ela se entregou de um jeito, ela é linda, maravilhosa. Eu estou apaixonado pela irmã Madalena. Eu já fiquei encabulado. Ela não sabia que podia fazer. Mas tinha dois amigos empresários lá, que eu não vou dizer que empresa, que os bichos estavam reclamando de tudo. Eu falei, eu fiquei manjando, quero ver se esse bicho vai lá. Cafunhou igual um tatu. Eu falei, quando eu fiz acampamento, foi em 2012, não faz muito tempo, foi em abril de 2012. Tinha um senhor que subiu lá na frente e falou assim, não estou gostando disso aqui, estou aqui por causa do meu neto e não estou achando nada de gasto que está acontecendo aqui. Eu falei, gente do céu, será que esse homem é o único que eu vou ver que não vai gostar do acampamento? No último dia do acampamento, ele foi lá e falou assim, eu quero trazer minha esposa, meus filhos, eu quero, se o padre Gregório trazer, eu trago meu cachorro, que eu amo meu cachorro, que isso aqui é bom demais, eu nunca vi nada parecido. E eu posso dizer, Benê, eu estou me estendendo demais, e se você me cortar, eu vou longe mesmo, então eu vou dar um jeitinho, mas eu posso dizer para você, Benê, que eu estou com 52 anos de idade, graças a Deus, certo? E eu nunca vi nada igual, eu me curvei perante o apartamento, o acampamento, e eu não imaginava que eu ia ver alguma coisa na Igreja Católica que ia me envolver, o tanto que eu estou envolvido. Aliás, eu até vou fazer um convite. Nós temos um acampamentozinho pequenininho de 2 horas, toda quinta-feira, certo? Quando a gente se reúne logo após a missa é bem enxuta para poder dar tempo de fazer adoração, cura e libertação. Vai lá. Você quer ver milagres? Ah, mas eu pensei que não era na Igreja Católica, tá? Então vai lá, ué. Você quer ver nego esborrachando no chão? Vai lá, ué. Você quer ver nego falando coisa que ele nunca falou na vida? Vai lá. Você quer ver pessoa lá revelando tua vida? Que nem o padre Gregório começou a falar da minha infância todinha. Eu falei, vixe, meu. Ah, companheiro. Vai lá, quinta-feira. Cachoeirinha está virando o bairro agora por causa do nosso acampamento, hein? Mas, ó, Benê, você sabe que eu admiro muito o padre Gregório, mas muito. Porque a humildade dele, a simplicidade dele é muito grande. Você viu lá? Ele brabo, hein? Não, ele de chinelo, não, rapaz. É brabo. Ele ficou o acampamento todinho sem falar brabo. comigo.
Ele só porque deu um tapinha no boné do campista lá e ficou sem falar comigo. Ficou bravo. Ele ama o campista. Você não pode tocar em campista, mas ele é apaixonado por campista, você não tem noção. É verdade. Nós que vamos trabalhar, a gente só leva pancada. Ele não quer saber, ele quer saber do campista. Vai você brincar com o campista para ver o que acontece. Então eu fiquei olhando aquela simplicidade dele, Benê, assim, falei, gente, Deus bota as pessoas certas no lugar certo. Um homem simples desse jeito, aqui, tocando tudo isso, porque ele toca tudo aquilo. Claro que a gente está junto com ele. Mas é ele, né? É ele. Quantos padres que você acabou de dizer? Quantos padres nós temos aí? Quantos padres estão junto com ele lá? Padre Gregório, me perdoe o bispo, que eu adoro o bispo, mas ele está sozinho. Ele tem 2, 3, 4 padres com ele. Entendeu? É complicado, mas ele vai, na humildade dele, ele vai. Devia ter muitos padres lá dentro. Muitos, que nós precisamos, no acampamento, de muitos padres. Você vê, e não tem. É o Padre Gregório, mais 3, 4, 5 padres lá, quando ele chama e tal. Tem que mudar esse quadro, velho. Eu não entendo muito. Eu acho que tem que mudar. Você vê, agora já teve o Padre Alex aqui da São Carlos, né? Ficou encantadíssimo. E outros tantos que irão. É só o pessoal começar a querer ver, pronto. Não precisa fazer alguma coisa, vai assistir só. Tá bom? Assistir, exatamente. Bom, Tá. programa Dourados em Revista, gostoso. Tem muito mais coisa ainda. Nós vamos dar um espaço para os nossos apoiadores e voltamos já já.